Olá, queridos, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Estou aqui para deixar uma palavra para o teu coração e eu sei que com certeza será um marco na tua história, porque nós estamos vivendo dias decisivos e precisamos estar cada vez mais apegados à palavra de Deus, ao seu Espírito e envolvidos no propósito eterno que o Senhor constituiu para nós. No livro de Josué, no capítulo 1, após a morte de Moisés, Deus fala com Josué acerca do propósito de Josué a partir desse ponto. E ele diz, a partir do verso 6, ou melhor, a partir do verso 5, ele diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, uma das primeiras coisas que eu vejo aqui, Deus, ele um pouco antes, ele reaviva aquilo que ele tinha dito a Moisés sobre a terra prometida. Mas a Josué, ele começa a implantar uma mentalidade de que ele não está sozinho. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos ter em nós é a certeza de que nós não estamos sós. Porque se você entende que Deus está com você, você não vai fraquejar diante das circunstâncias. Porque, queridos, o diabo, ele vai tentar de todas as formas te tirar do propósito. Sabe por quê? Porque o propósito, ele sempre vai envolver, desfazer as obras do diabo. Você e eu, nós somos aqueles que estão aqui na terra para desfazer as obras do diabo. Assim como o Senhor Jesus andou por toda parte, fazendo bem e desfazendo, quebrando, aniquilando toda a obra do inimigo. E ele diz, porque Deus era com ele. Então, não importa qual esfera ou área de atuação, o que interessa é que Deus está com você. Ele te ungiu, ele te capacita para que você possa fazer o bem e desfazer as obras do diabo. E aqui no verso 6 ele diz: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Então aqui nós vemos Deus dizendo a ele como ele deve se portar até conquistar aquilo que Deus prometeu. E o que Deus diz para ele por 2 vezes é: seja forte e muito corajoso. Então, como eu me fortaleço, Rafael? Eu me fortaleço meditando na palavra, eu me fortaleço orando no Espírito, eu me fortaleço adorando, louvando a Deus, eu me fortaleço confessando a palavra, falando a respeito dessa palavra. E é o que Paulo fala, Efésios capítulo 6, no verso 10, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele fala que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para que nós possamos resistir no dia mau, no dia onde a circunstância se levanta, no dia onde as adversidades vêm contra nós. Então, Deus, ele diz: seja forte, não seja fraco, você é responsável pela sua estrutura espiritual. Deus nos dá toda a condição, mas é nossa responsabilidade nos condicionar a estarmos fortes. E depois ele fala, e muito corajoso. Então, irmãos, viver os planos de Deus exige coragem, exige perseverança, exige muitas vezes você fazer coisas que muitos não estão fazendo. Vão te chamar de louco, ninguém vai entender aquele passo, aquela direção que você tem, mas o que você tem que fazer? Ser corajoso. Não seja covarde. Paulo disse a Timóteo: Deus não te deu espírito de timidez ou de covardia, mas de poder, amor e moderação. O que Deus traz sobre nós, a influência do Espírito, a inspiração dele, é para nos trazer coragem, força, determinação para a gente cumprir aquilo que ele determinou para nós.
E muitas vezes nós vamos ser provocados a sair da zona de conforto. Você precisa de coragem. Não seja tímido, mas seja ousado naquilo que Deus colocou no teu coração. E em seguida, ele diz: tenha cuidado, ou seja, seja zeloso em obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Não deixe de falar desse livro da lei e de meditar nele de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E ele termina falando: não fui eu que lhe ordenei? Ou não te mandei eu? E ele diz de novo: seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então nós vemos aqui, irmãos, a necessidade de nós não fraquejarmos no propósito. O problema é quando as adversidades se levantam e nós não estamos fortes e nem estamos com coragem. O problema não é que Deus mudou de ideia, o problema não é que as coisas não estão favoráveis porque não é a vontade de Deus, mas é porque você não está praticando aquilo que ele falou. Seja forte e corajoso. Revista-se de força. Busque no Senhor se fortalecer todos os dias. Faça disso a sua motivação diária. Você vê que o próprio Deus instrui Josué a falar da palavra. Ele diz: fale da palavra, medite na palavra, faça com que a palavra esteja em você de dia e de noite. E aí ele diz: só então você verá prosperar o seu caminho. Só aí que você vai ver tudo dando certo. O que você colocar suas mãos vai prosperar. Onde você colocar a planta dos seus pés vai ser seu. Por quê? Porque você está obedecendo aquilo que Deus falou. E eu oro em nome de Jesus para que essa palavra seja rema, seja revelação na tua vida, para que você entenda que existe uma parte que nos compete. E essa parte é ser forte e corajoso, porque as promessas de Deus, elas são imutáveis. Que Deus te abençoe na prática desta palavra.